desligar minha câmera porque a aula será repleta de fungados e espirros, porque eu estou com rinite alérgica. Então, basta ouvir, não precisa ver, não. Vamos lá, né? Eu vou só recapitular um pouco do que a gente está tratando, né, para a gente contextualizar. E em seguida a gente passa a ver o que resta ainda dos crimes contra a família. Só um minuto. Apresentação de slide. Então vamos lá. Voltando um pouco aí do que nós tratamos em relação aos crimes contra a família, vamos recapitular um pouco desde o abandono material. Então, só lembrando a vocês que o abandono material é um crime que tem duas condutas, né? Então, é um tipo múltiplo. Essas condutas são dispostas de forma cumulativa, ou seja, a prática dos dois verbos que representam as condutas em um mesmo contexto fásico traria como consequência o acúmulo material, né, em relação ao concurso de crimes. Regra essa constando no artigo 69 do Código Penal. Marne, a atividade será apenas no final da aula. Lembrando que os verbos que representam o núcleo do tipo das duas condutas é o verbo deixar. Isso faz com que a gente classifique esse crime como crime omissivo próprio. Dessa forma, não comporta a tentativa. Também vimos que em ambas as condutas nós temos o elemento normativo justa causa, né? Então, no momento em que analisamos esse crime, a gente também fez uma série de diferenças entre o que seria abandono material, né, o crime, a conduta mais severa e uma situação mais restritiva, e o que seria, por exemplo, uma obrigação alimentar prevista no direito civil. Então, as duas coisas não se confundem. Viu também que esse crime, quanto aos sujeitos, ele é um crime bipróprio, né, pois nós temos um rol de sujeito passivo do crime, indicando necessariamente quem seria o sujeito ativo. Então, quando o crime é praticado por um cônjuge, o autor do crime é o outro. Aliás, quando a vítima do crime é um cônjuge, o autor do crime seria o outro cônjuge. Da mesma forma, vai se dar com o ascendente e o descendente. Certo? Viu ainda que essa conduta mais restritiva se refere especificamente ao prover subsistência no que diz respeito a recursos que são necessários para essa subsistência, né? E que no parágrafo único nós vamos ter uma conduta equiparada, que seria a conduta daquele que, tendo condições, se coloca voluntariamente, espontaneamente, numa situação de insolvência para inviabilizar o cumprimento da obrigação referente aos alimentos, que é o que se refere ao parágrafo único do artigo 244. Então, de forma geral, a gente viu isso e passou, né, a analisar os elementares do tipo, né, já visto que a gente sempre faz isso, né, uma explicação mais genérica acerca do tipo penal, seguida de uma análise das elementares, né, para aferir se aquela explicação atendeu a tudo que é previsto
pelo tipo penal. Em seguida, a gente viu a entrega de filho menor à pessoa inidônea. Salvo engano, né, foi aqui que nós paramos na nossa última aula. Então, seria entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Vimos que necessariamente essa entrega é feita pelos pais, logo nós estamos também diante de um crime próprio. Então, bipróprio, na verdade, novamente, pois aquele que entrega são os pais, aqueles que recebem nessa condição de colocar em risco o desenvolvimento moral ou a integridade física do menor, recebe o filho, né? E que expressamente nós temos a indicação do dolo direto ou dolo eventual, aí quando o legislador coloca em cuja companhia saiba, e aí quem sabe desse risco moral ou material para o menor e mesmo assim entrega o filho, age com o dolo direto, né, enquanto que aquele que deve saber, aquele que não tomou cuidados necessários, age com o dolo eventual. Aí nós temos dois parágrafos. O primeiro parágrafo tem natureza jurídica de qualificadora, como a gente viu, né? A pena passa a ser de 1 a 4 anos se o agente pratica delito para obter lucro. Então, aqui nós temos, pessoal, em relação ao elemento subjetivo, um especial fim de agir. E esse especial fim de agir traz como consequência, né, acarreta a aplicação de uma pena mais severa, certo? Ao observar também do que foi comentado sobre a parte final, né, do que trata aí, ou se o menor é enviado para o exterior, que essa parte final do parágrafo 1º está tacitamente revogada pelos artigos 239 e 238 do ECA, assim como também todo o parágrafo 2º, que é crime comum, né? Então, o caput do 245 e o parágrafo 1º classifica-se em relação ao sujeito ativo como o próprio, né? Aquele que é pai ou mãe, mas o parágrafo 2º é um crime comum, pois pode ser atribuído a qualquer pessoa. Também tacitamente revogado pelos artigos 239 e 238 do ECA. E a redação do parágrafo 2º seria que incorre também na pena do parágrafo anterior, ou seja, na pena da qualificadora, né, quem, apesar de não haver o perigo moral material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior com o fito de obter lucro. Né? Então, nós temos também aqui um especial fim de agir, essa finalidade específica de obtenção de lucro. Só repetindo, no caso da parte final do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, não se utiliza mais a regra do Código Penal. Nós temos aí um concurso aparente de normas em que é solucionado pelo princípio da especialidade. Haja visto que o ECA é norma especial em relação ao Código Penal. E assim eu acho, né? Se eu estiver enganado, me corrijam, que nós nos despedimos na última aula. E a gente passa a tratar hoje, né, aí temos dois artigos para encerrar esse título dos crimes contra a assistência familiar, e depois temos mais um capítulo dos crimes contra a assistência familiar, e temos mais um capítulo que tem também só dois tipos penais, que são os crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela.
Então vamos lá, pessoal, analisar o que seria abandono intelectual. A redação é bastante simples, com elementos que já foram discutidos por nós em outros tipos penais. Então, seria deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Então, em outras oportunidades, a gente já viu que esse verbo deixar, né, traz como consequência a classificação do tipo penal como tipo próprio. Isso já viu ou não tentativa. E aí eu já falei para vocês que essa regra tem caráter absoluto. Então, os crimes que são classificados como omissivos próprios não têm a possibilidade de haver tentativa. Pessoal, o Cássio está dizendo que travou. Né? Me responda se travou para todos. Travou. Então, ninguém está ouvindo o que eu estou falando? Não, a gente está ouvindo, só que teve uma hora que não deu para ouvir. Professor, teve uma hora que ficou ruim mesmo. É bom voltar um pouquinho aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da sala, entrar novamente, para ver se uma nova conexão melhora, e aí quando eu voltar, vocês me dizem. Ok. Vocês me dizem de onde foi que eu parei, tá bom? Pessoal, pronto, estou aqui de volta, me digam aí só até onde vocês puderam pegar e puderam perceber o que eu estava falando. Professor, o senhor começou a dar o verbo deixar em abandono intelectual. Dei uma... Não foi, não? Quando eu comecei... No começo do 46. De novo, aqui para mim não tá saindo som, não tô ouvindo ele falar, não. Tá travando. O professor tá cortando muito, tenta pegar o fone para ver se o microfone ajuda. 46, né? Tá certo. Certo. Chegou a ouvir a gente então, vamos falando, lá. professor? Agora melhorou? Estão ouvindo? Eu acho que não é questão de internet, de microfone, não. Acho que é questão da internet mesmo. Porque ele também não escuta a gente falando. Também acho, viu, Diana? Aqui para mim não tô ouvindo nada dele. Parou total. E quando ele fala, a gente escuta o início da frase, depois lá não sei o que, lá no final da conversa. Totalmente quebrado. Acho que isso não é fone, isso é internet. Ele saiu, vai entrar aí, vamos ver o que é que acontece. Tá, joia. Coisa de alvinegro mesmo, né? A gente tem que perdoar, né? Acontece. É isso, rapaz.
Deixa ele ouvir para tu ver como é que ele vai vir. Deus defenda. Eu preciso desse ponto hoje, rapaz. Eu fiquei em silêncio aqui alguns segundos, só ouvindo vocês. Então você deve ter ouvido falar aqui, né? Que isso é coisa de alvinegro, né? Claro, Alvinegro é claro. assim, né? Inclusive já está registrado aqui no meu caderno Professor, negro. só uma Melhorou aí? pergunta. É verdade que... É porque quarta-feira tem um Clássico Rei, né? É verdade que se o Fortaleza ganhar, o senhor não dá aula na quinta de manhã, não? Não, não tem nada a ver, não, isso aí. Dependente do resultado do jogo, eu estarei em campo no outro dia. Tá certo, professor. Brincadeira, abraço. Como você diz, né? Como melhorou, não melhorou? Melhorou o som, melhorou. Certo, então vamos lá. Vou voltar aqui para falar Travou de novo, macho. Então, vou começar. Pessoal, o 2 é certo, você. Prof, a gente só escuta o início, a gente não escuta o resto da frase. Tá ruim, né? Então, porque o que é que eu não tem como eu dar mais jeito aqui. Deixa ele começar a falar. A aula do horário AB foi. Deixa o professor começar a falar, de repente desenvolve e a internet vamos lá, vamos melhora, ver se né? consegue. Qualquer coisa, eu só uso bate-papo escrito também, para fechar um pensamento, coisa do tipo. Não, aí me lasca, não dá certo, não. Vamos lá. Não dá não. Já estudamos aqui, certo? Então, a redação seria deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Ok? Então, nós temos aqui o verbo deixar, né, que a gente já viu em outras oportunidades, que se refere a um crime omissivo próprio, a não possibilidade da gente ter a forma tentada desse crime, né? Então, quando nós temos os crimes omissivos próprios, isso quer dizer que essa conduta é unissubsistente, né? Então, ou deixa ou não deixa de fazer. E também temos um elemento que já foi bastante batido aqui, que seria esse sem justa causa. Que é um elemento normativo e, obviamente, que se há justa causa presente para que alguém deixe, né, de matricular o seu filho em uma escola, por exemplo, isso afastaria o crime. Aqui, pessoal, nós temos a referência, isso aqui é pacífico, em que esse artigo 246 se refere, certo, ao ensino formal. Então, é o deixar de matricular. O mais complexo que nós teríamos aqui para entender seria o entendimento do que vem a ser instrução primária e o que seria filho em idade escolar. Porque aqui, a depender da norma que você opte por complementar o tipo penal, e aí aqui de cara a gente já tem uma norma penal em branco, porque não é o Código Penal quem vai determinar o que seria instrução primária e nem vai determinar o que seria filho em idade escolar, certo? Para isso, a gente tem duas posições. Então, nós temos uma posição que ela é mais ampla e temos uma posição que ela é mais restritiva,
certo? Em relação... E aí vamos por partes em relação ao que é, por exemplo, filho em idade escolar. Para aqueles que entendem que o complemento desse artigo deve ser feito pela Constituição Federal, e aí no próprio slide de vocês eu coloco qual seria o dispositivo da Constituição, que seria o artigo 208, essa lei penal em branco seria de fundo constitucional, porque o artigo 208 da Constituição Federal, ele diz que é dever do Estado, o dever do Estado com a educação será efetivada mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria, né? Então, aqueles que vão fundamentar que o filho na idade escolar, o conceito de filho na idade escolar está na Constituição, essa idade seria de 4 aos 17 anos, certo? Por outro lado, pessoal, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Que trata que essa educação primária, ela deve ser dada, certo? Dos 6 aos 14 anos. Então, antes dos 6 anos, a educação não é primária, ela é pré-escolar, né? E depois dos 14 anos, a educação já seria de nível fundamental e não mais primária, ok? Então, há uma diferença aí para quem complementa a norma com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque aí nós teríamos esse filho em idade escolar dos 6 aos 14 anos. Professor, Vejam só, né? Oi. mas o artigo 208 da Constituição Federal não sobrepõe a Lei de Diretrizes da Educação, não? Sobrepõe, só que tem um detalhe, Roberto, é que o artigo 246 fala em instrução primária, e o artigo 288 fala do dever do 208, desculpe, da Constituição, fala do dever do Estado em relação à educação gratuita, e aí estipula uma gratuidade de faixa etária. Não determina o que é instrução primária. Quem determina o que é instrução primária é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, certo? Então, esse é o fundamento para quem utiliza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É a definição de instrução primária, e não a obrigação do Estado em prover educação pública, universal e gratuita para todos, certo? Então, não é uma questão de hierarquia normativa, é uma questão de interpretação do termo instrução primária. Tranquilo? Então, quem se apoia na Constituição, se apoia na expressão filho em idade escolar. Quem se apoia na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, se apoia na expressão instrução primária. Por isso que há divergência. Tranquilo? Então, é só para que vocês fiquem cientes que há essa divergência. Eu acho que esse é o meu ponto de vista, né? Obviamente, vocês podem discordar, fiquem à vontade. Eu acho que o tipo penal fala em instrução primária. Então, a instrução primária é dada dos 6 aos 14 anos, e não dos 4 aos 17, que seria a obrigação do Estado em prover a essa educação pública, universal e gratuita, né? Nos 3 entes da federação, né? Porque há uma partição de responsabilidade em relação à educação
E a educação primária, ela é de responsabilidade das prefeituras municipais, enquanto que o ensino fundamental ficaria por conta do Estado e a educação superior por conta da União, né? Então, há essa divisão também. O que trata aí, o tipo penal seria da educação primária. Obviamente, né, pessoal, a gente tem que analisar a presença desse elemento normativo sem justa causa. Então, se por um acaso isso não é, o exemplo que eu vou dar não é hipotético, é um exemplo que foi vivido por mim mesmo, né? Se não há vagas, o poder público não oferece vagas para a criança se matricular, obviamente os pais da criança não podem ser responsabilizados criminalmente pela uma falta do próprio Estado. Isso eu digo que aconteceu comigo porque há uns 3 anos tem uma pessoa que é empregada doméstica aqui na minha casa e já há muito tempo. E ela morava lá no Serviluz, eu moro aqui na Lagoa Redonda, né? E ela se mudou aqui para perto da minha casa. E quando fez isso, ela tinha um filho de 14 anos e foi mais ou menos nas férias de meio do ano. Cássio, deixa eu só terminar aqui meu raciocínio, daqui a pouco eu te respondo, tá? E ela veio morar aqui e tentou matricular o filho na escola aqui por perto. E aí não conseguiu, aí eu me propus a peregrinar com ela em todas as escolas da Redondeza e sempre com a negativa de que não tinha vaga. Eu recorri ao Conselho Tutelar, que oficiou as escolas, que responderam que não tinha vaga. Recorri às regionais, mesma história. Recorri à Defensoria Pública, tentaram, mesma história, sem vaga. Recorri ao Ministério Público, que tem membros que atuam só nessa questão da educação, inclusive com um professor também, que é professor da Unifor, né? Não vou dizer o nome dele, mas é uma pessoa que eu gosto muito, tenho acesso. Ele foi meu professor da época que eu fazia direito e nos encontramos agora como colega na Unifor. E aí fui informado pelo Ministério Público que só na rede pública de Fortaleza tem um déficit de 90 mil vagas, né? Então, nós temos aí, só na região metropolitana, né, de Fortaleza, nós temos 90 mil crianças sem vagas escolares. É óbvio, pessoal, que isso é mais do que suficiente para caracterizar uma justa causa de alguém não matricular o seu filho numa escola, certo? Então, seria nesse sentido que um dos exemplos, né, que nós temos em relação à questão da justa causa. Outros exemplos existem, né? Por exemplo, a pessoa mora no interior e não há escola por perto, nem escola há, não é questão de vaga, né? A gente sabe que a educação não é prioridade nesse país, né? A gente vê recentemente notícias do orçamento do ano que vem, em que destina muito mais dinheiro para a área de defesa do que para a área de educação, porque é uma questão não priorizada, né, nesse país. Só um instante, pessoal, tem alguém aqui reclamando que não está conseguindo entrar na sala. Vamos lá, vamos voltar. Tranquilo? Então é disso que se refere à justa causa. O Cássio está perguntando se não tem um consenso sobre o que é a idade escolar. Não tem. Você vai encontrar doutrinador que vai se basear na Constituição Federal, que trata essa idade escolar de 4 a 17 anos, e vai ter doutrinador que entende que a idade escolar que se refere ao 246 seria aquela idade que se refere ao ensino
primário, que seria de 6 a 14 anos. Outra questão, pessoal, que envolve aí o 246, é que é pacífico nos tribunais, inclusive no STJ isso é pacífico, é em relação a considerar que o artigo 246, ele se refere à educação formal, aquela dada pela escola. Então, aí há discussão sobre questões do chamado homeschooling, né, ou a educação fornecida em casa, que muitas vezes a motivação é religiosa, e pacificamente o STJ entende que a educação dada em casa não desconfigura o crime do artigo 246. Isso não quer dizer, certo, que em certos casos não sejam autorizados. Nós temos cases, né, aí, por exemplo, se vocês procurarem no Tribunal de Justiça do Paraná, tem um case que é sempre emblemático em relação à chamada homeschooling, que é em relação à autorização que é dada para que um casal cuide da educação do seu filho na própria casa. Agora, vejam só, nessa decisão, ao mesmo tempo em que é autorizado, e por óbvio que se o Estado autoriza, afasta o crime, na mesma decisão o juiz determine que o Estado, né, por meio da Secretaria de Educação, ele acompanhe periodicamente, né, salvo engano, lá fala semestralmente, né, a cada 6 meses, o desempenho da criança. Então, teria que ter uma comissão da Secretaria de Educação que fosse, a cada 6 meses, aferir a educação que estava dando a essa criança. Aí vamos analisar em relação, sob a ótica do direito administrativo, né? Vocês, nesse semestre, fazem direito administrativo 1, salvo engano. Existe um princípio da administração pública, pessoal, chamado princípio da reserva do possível, né? Então, a administração pública, ela pode, inclusive, se negar a cumprir certas determinações judiciais, quando não é possível o seu cumprimento, por exemplo, com falta de verba. Ora, se a gente tem um déficit na região metropolitana de Fortaleza de 90 mil vagas, sendo que uma sala de aula tem 40, 50 alunos para um professor, imagine a determinação, né, se isso virasse moda, fosse comum, de que a criança deveria ser acompanhada de forma individual. Isso esbarraria, né, pessoal, na verdade, nesse princípio que eu acabei de falar a vocês, no princípio da reserva do possível. Seria inviável totalmente o Estado manter uma condição dessas. Então, acerca de homeschooling, de forma geral, não descaracteriza o crime, salvo, né, se nós tivermos aí expressa previsão no caso concreto. Ou numa questão de pandemia, né? Como nós estamos vivendo agora. Sim, mas a questão de pandemia, Roberto, nós temos a falta das aulas, né? Essa pergunta foi feita por um aluno do horário AB. Veja só. Uma coisa é você não ter o fornecimento das aulas, né? Vocês, por pior que achem essa modalidade de aula virtualizada, vocês não podem negar que são privilegiados, né? Porque na escola pública, isso é impossível de fazer. E na Universidade Federal nem se fala. Mas, professor, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o meu irmão, ele tem um filho de 5 anos de idade, tá certo? E aí, quando começou a pandemia, ele retirou da escola, porque com 5 anos de idade ele ia para a aula, era infantil, né? Infantil A, infantil B, eu não sei dizer na verdade.
Aí o que é É, que ele fez? Ele não ia ficar pagando, tá certo? Ele realmente tirou o menino do colégio, tirou, mas não pode caracterizar abandono intelectual porque está na pandemia, né? E outra coisa, com 5 anos de idade não existe aula virtual, né? Porque, assim, não aí é sei se eu que estou falando besteira, mas é é, quase uma creche, né? O menino inclusive, vai para lá para passar o dia, né? eu tenho uma filha de 4 anos que ela tem aula virtual. Ela só não assiste, porque ela acha, Um ela saco. não gosta, né? Ela prefere assistir outra coisa. Ela acha que televisão. Inclusive, um dia eu perguntei a ela, Ana Cecília, por que tu faz as tarefas bem direitinho na tua escola e aqui em casa não quer fazer? Ela, nos seus 4 anos de idade, né, no raciocínio dela, ela me disse, porque escola é para estudar, casa não é para estudar, né? Então, Roberto, e outra coisa, se você analisar o que eu acabei de falar sobre a questão de, da divergência, né, que há entre o posicionamento de quem complementa. Ana Beatriz, você não pode usar isso que você não tem 4 anos de idade. Professor, Certo? De quem complementa a lei penal com a lei de diretrizes e bases da educação, estaria fora completamente, independente da justa causa. Porque o ensino primário é a partir do primeiro ano. Ele só é dado a partir dos 6 anos de idade, de acordo com a norma, certo? Ok? Então, não caracterizaria de jeito nenhum. Né? Sem Ok, falar obrigado. obviamente, a pandemia é justa causa pelo temor geral que causa na sociedade. Né? Pelo menos naqueles que são mais racionais. Porque tem gente que nem acredita em vírus, nem acredita em vacina. Esses aí, não sei nem o que pensar. Mas vamos lá. E outra coisa, por exemplo, a minha filha de 4 anos, né, no último decreto governamental, foi liberado o ensino fundamental, certo? E para o ensino superior, as disciplinas de estágio para alunos concludentes, né? Inclusive, na segunda semana de setembro, eu estarei voltando a dar aula presencial na Unifor, porque eu sou professor de estágio, né? Então, vai voltar, os estágios vão voltar. Assim como o ensino fundamental. Mas o próprio decreto do governador disse que é uma opção, que apesar de ter o ensino presencial, os pais poderiam optar e a escola deveria manter as aulas virtuais. E aí eu mantive a minha filha em casa. Eu não vou, porque ela tem 4 anos, faz o infantil 5, o infantil 4, sei lá. Como você disse, né? Tem tanto infantil aí que ninguém nem sabe. E que vai para lá só para coisas básicas, é mais a questão de interação com os colegas. E, aliás, é a única coisa que eles sentem falta, né? É dessa socialização. E eu optei para encher o formulário dizendo que ela ia permanecer em casa. Eu não vou mandar, porque não faz sentido eu colocar em risco a saúde da minha família, porque não é só a dela, porque ela pode ir lá, como é criança, pode ser assintomática e vir contaminar o resto da família, né? Faltando o quê? 3 meses para concluir o ano. Então, são coisas que a gente tem que analisar de forma racional, né? Certo? Eu não sou daqueles que saem em carreata no meio da rua contra vírus, né? Eu acho isso totalmente irracional. Deviam deixar os pais decidirem. Não, os pais são infectologistas? Se for, ele decide. Eu não tenho competência para decidir quando é o melhor momento ou não de se acabar com o isolamento social, certo? Eu acho, na verdade, quem opina fundamentado, né, nas vozes da sua própria cabeça, desculpem aqueles que fazem isso, mas eu acho uma certa ignorância, né? Então, só para complementar, que eu já estou me alongando demais, né? Eu me empolguei. Não configura, Roberto. No caso do seu irmão, pode ficar tranquilo.
você não visitará o seu irmão na cadeia. Eu doido para já ser advogado para poder defendê-lo, mas não posso ainda, né? Mas você não pode, aí você ia ter que me contratar. Parceria, parceria. Aí tem uma pergunta sobre a questão sobre se tutores poderiam. Aqui fala de filho, certo? Quem foi que fez? O Júlio, né, Júlio? Aqui fala em próprio filho, Júlio. Então, não. Nesse caso, nós teríamos apenas os pais na prática desse crime, certo? O que pode parecer, a princípio, estranho, mas nós não poderemos fazer esse tipo de interpretação extensiva, colocando na posição de sujeito ativo pessoas que não são trazidas pelo próprio legislador. Ok, pessoal? Tranquilo? Mais algum questionamento? Então, sobre o abandono intelectual, seria mais ou menos isso. Mas se vocês depois tiverem outras dúvidas quando forem estudando, já sabem que o acesso é livre. Pessoal, em seguida, a gente tem o chamado abandono moral. Olha só a observação que eu vou fazer de imediato. Vocês fizeram Direito Penal 2 no semestre passado, e o professor de vocês, no primeiro dia de aula, começou... O professor de vocês que tenha sido eu, né? E aquele aluno que foi meu e negar isso é porque faltou a aula. Eu sempre começo o Direito Penal 2, que é a parte que a gente introduz a parte especial do Código Penal, né? Em fazendo o que eu chamo de teoria geral da parte especial. Então, eu apresento como é a divisão do Código Penal, primeiro nas duas grandes divisões, né? A parte geral e especial, a parte especial contendo em sua maioria, os tipos penais incriminadores, haja visto que não são todos, pois nós temos tipos penais que são explicativos. Em seguida, eu falo sobre a divisão da parte especial, né? A parte especial ela é dividida em títulos, capítulos e alguns capítulos em seções. Por que ela é ordenada dessa forma, né? Então, o legislador de 40 optou por ordenar os tipos penais em ordem decrescente de bem jurídico protegido, né? Por isso que o artigo 121, o primeiro, assim como até o 128, a gente tem crimes contra a vida, e aí vai decrescendo em valor do bem jurídico. E falo da estrutura da norma penal. A norma penal, ela basicamente, ela é composta por um nome em iuris, que é o nome do crime, né? Se vocês observarem, acima do artigo 246 vai ter em negrito abandono intelectual, um preceito primário, que é a conduta que é proibida, né? No 246 que a gente acabou de ver, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, um preceito secundário, que é a pena cominada quando violada, né? Se for concretizada o limite que o juiz deve se ater, no caso do 246, pena de 15 dias a 1 mês, aí que droga, Roberto, teu irmão não ia nem ser preso. E temos circunstâncias, né, que são atenuantes, agravantes, né? Então, essa é a estrutura da norma penal. Para quem observar o artigo 247, falta uma parte, certo? Falta o nome iuris, ou seja, o nome do jurídico, o nome do crime, certo? Tecnicamente, como o legislador
criou, né, ele quer dizer o seguinte: esse tipo penal recebe o nome do anterior. Então, como expressamente traz o Código Penal, o artigo 247, ele se chama abandono intelectual. Abandono moral é uma designação doutrinária, certo? Então, doutrinariamente, o 247 se chama abandono moral. Legalmente, ele vai se chamar abandono intelectual. Isso o doutrinador faz, pessoal, para que a gente possa estabelecer uma diferença, né? Quando se estiver falando de abandono intelectual, a gente sabe que é do 246. Se estiver falando de abandono moral, a gente sabe que é do 247, certo? Depois dessa longa introdução ao artigo 247, longa e enfadonha introdução, né? Vamos lá para o artigo 247. O que diz o 247? Permitir a alguém que é menor de 18 anos, sujeito ao seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, aí observe, Júlio, que aqui não fala em pai, é alguém. Então pode ser qualquer pessoa. Referente ao núcleo do tipo, o verbo, que é o verbo permitir, essa permissão, pessoal, ela tanto faz ser expressa quanto tácita. Então, como é que se permite a alguém a fazer algo? A permissão expressa é quando alguém vem e pede para fazer e você concede a permissão. Tá ok, pode fazer. E a permissão tácita é quando você observa que a pessoa está fazendo e não faz nada para impedir a continuidade daquilo que ela está fazendo. Então, esse permitir, certo? Ele tanto faz. E aí vocês observam que a permissão expressa e a tácita, ela ocorre em momentos distintos, né? Então, a expressa é antes do acontecido e a tácita é depois, né? Você vê acontecer e não faz nada. E segue-se com 4 incisos do 247, que representa, na verdade, aquilo que não deve ser permitido ao menor de 18 anos. Ou, aliás, ao menor de 18 anos que está sob seu poder ou confiado à guarda ou vigilância, né? Então, o poder, no caso aí, é o poder familiar, a guarda, né, é mais duradoura e a vigilância é menos duradoura, né? Por exemplo, uma babá, né, ela tem vigilância sobre uma criança. E o que não é permitido? Primeiro, frequente casa de jogo ou mal afamado ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Eu adoro a linguagem desse povo da década de 1940, né? Esse dispositivo traz termos extremamente genéricos, né? Vamos lá. Primeiro, o que é frequentar? Pessoal, sempre que você tiver um tipo penal que utilize a expressão frequente, isso quer dizer habitualidade, não quer dizer ir uma única vez, certo? Então, frequentar significa habitualidade. Quando se fala em casa de jogo, aqui está se falando em casa que possa se fazer apostas em jogo de azar, certo? Ou outros tipos de locais que sejam inadequados, né? Existem... o bingo é jogo de azar, viu, Gabriel? Ou outros locais, né, que possam se realizar aposta, por exemplo, rinhas de animais, né, rinha de galo, de cães, de qualquer outro local que se possa apostar, certo? É isso que está prevendo aí. Casa mal afamada, né? Esse termo é ótimo, né? Porque o que significa? Aqui o sentido do legislador de casa mal afamada, pessoal, locais como, por exemplo, prostíbulos, né? Casas de massagens eróticas, né? Esse tipo de local que é inadequado
para a formação moral do menor, né? Ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Então, a pessoa viciosa, no caso aqui, é a que contém o vício, né? Ou drogado, ou alcoólatra. E o de má vida, aquele que pratica condutas que são também inadequadas ao desenvolvimento moral do menor, como, por exemplo, um traficante de drogas, certo? Então, é a isso que se refere o inciso primeiro. O segundo traz o frequente, e aí mais uma vez eu saliento, pessoal, frequente quer dizer habitualidade, não quer dizer uma única vez, não. Frequente, espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza. Aqui o legislador está falando, por exemplo, de espetáculos de cena com sexo explícito, né, cenas pornográficas, e aí isso pode ser até dentro da própria casa da pessoa, quando, por exemplo, se existe, por exemplo, a assinatura de canais eróticos, né, que não tem restrição para os menores. Então, é isso que o legislador está falando. Júlio, se for uma única vez, não configura porque o crime é habitual. O crime habitual exige que seja praticado pelo menos 2 vezes. Daí porque existe existe corrente doutrinária que diz que esses crimes não podem ser tentados, o que eu discordo plenamente. Eu acho que o crime, por ser habitual, ele pode ser tentado sim. A pessoa faz a primeira vez e é interrompido antes de concluir a segunda conduta, ele tentou praticar um crime habitual. Vamos lá, continuar. Observar que existe um conflito aparente de normas, pessoal, desse inciso segundo, com o artigo 240 do ECA. Porque o artigo 240 do ECA, ele prevê um crime para quem, por exemplo, produz, dirige, certo? Financia espetáculos de natureza erótica ou de sexo explícito com menores de idade, certo? Então, se for essa conduta, não é a regra do Código Penal, a regra do ECA. Sempre sai uma polêmica nesse inciso segundo, e essa polêmica saiu no horário AB sobre exposições, né, que, por exemplo, citar a exposição foi feita pelo Santander, né, e hoje a gente tem uma fatia da sociedade que radicaliza muito na questão de costumes, né? Olha, pessoal, tenham muito cuidado, certo? Quando vocês forem interpretar a lei penal que envolvam certos aspectos, como, por exemplo, arte, religião, certo? Pois o Código Penal não criminaliza a arte, certo? Aqui a questão são situações frequentes, habituais, que comprometam o desenvolvimento moral do indivíduo. Porque a arte, por exemplo, com nu, a gente tem desde de sempre. Observem aquelas, né, famosas estátuas da Grécia Antiga, todas são com nu. Nu feminino, nu masculino, né, e nunca foi considerado subversão do desenvolvimento moral de nenhuma criança ou adolescente. Se você andar pelo campus da Unifor, né, você vai ver um bocado de obra de arte com representação de figura humana sem roupa. Isso quer dizer que está havendo subversão aí da questão moral, de natureza moral? É óbvio que não. Porque veja só,
Você pode até nem concordar com aquela arte. Você pode achar de mau gosto, certo? Mas isso não quer dizer que você precise censurar a arte, né? Isso é um perigo. Censura é um perigo. Arthur, só lembrando que se você cair, no final da aula vai estar disponível um quiz, certo? Que o link de acesso já está no Alva. Mas seria bom que você ficasse até o final. Tranquilo, pessoal? Então, vamos passar para o inciso terceiro. Resida ou trabalha em casa de prostituição. Pessoal, aqui, nós não estamos criminalizando aqui a possibilidade da prostituta que tem um filho estar impossibilitada de conviver com ele, não, de morar com ele, não. Aqui a questão é morar no local onde se exerça a prostituição. Certo? Então, não é que não possa morar com a própria mãe ou o próprio pai que se prostitui. Não pode, é o exercício da atividade da prostituição ser realizado no local onde o menor mora. E o trabalhar aí é o trabalho remunerado, né? O trabalho habitual também e remunerado. Então, por exemplo, em um prostíbulo, o menor de 18 anos servir de garçom, certo? Então, é disso que trata o inciso terceiro. E o 4, pessoal, aí é outro aspecto que a gente tem que ter muito cuidado quando fala de direito penal também, certo? Que é a criminalização da pobreza. Então, pelo menos esses 3 aspectos, não criminalizar a pobreza, ter cuidado quando se refere à censura em relação à arte e aspectos religiosos, como, por exemplo, a gente vai comentar nos crimes contra a saúde pública, por exemplo, nos crimes de curandeirismo e charlatanismo. Então, há uma linha muito tênue do que é legal e o que é ilegal, do que é permitido e do que é proibido. E o inciso 4 traz mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública, ou seja, é a utilização do menor para aumentar o sentimento de dó e caridade nas pessoas, certo? Em relação à prática da mendicância. Alertando que a mendicância por si só não é crime. Até algum tempo ela era uma contravenção penal, mas foi revogada. Então, a mendicância nem contravenção penal é. A questão aqui é a utilização de menores para promover esse sentimento de dó e caridade nas outras pessoas. Professor, ultimamente é só o que a gente vê, né? Principalmente depois desse período de pandemia, o aumento da mendicância e ainda mais da utilização das crianças, sejam bebê de colo, a meninozinho de 7 anos que vão lá mesmo e pedir nos sinais ou na frente do supermercado. Aí sempre isso me causa muita indignação. Aí eu penso, isso não era isso, na minha opinião, né? Era para ser um caso de você poder orientar a pessoa a levar para um local da assistência social ou ter um local onde você acione pessoas que vão até lá para tirar essas pessoas da rua. Mas como não há um efetivo trabalho assim da assistência social, a gente tem que denunciar para onde? O Conselho Tutelar, ele vai ter poder de polícia para tirar essas crianças da rua? O que poderia efetivamente a gente fazer nesses casos? Olha, Diana, na verdade, a sua pergunta é muito boa e vem, né, é só salientar o que eu estava comentando, porque, vejam só, você está entendendo, né, que essa questão não é uma questão de polícia, é uma questão social, né? Uhum. Não é? Então, foi isso que eu alertei para a gente não começar a criminalizar a pobreza. Existem assistentes sociais, né, da prefeitura que atuam nesses casos.
obviamente, como você acabou de dizer, é um trabalho que deve ser deficitário, né? Porque a questão do abismo social que a gente vive e que vem se agravando dia após dia e que empurra essas pessoas para uma situação de miséria, né? Tem que ser diferenciada, né? Se há aí a conduta, e aí a gente entra no elemento subjetivo quando fala de crime, se há a conduta realmente de utilização da criança com o fito de aumentar esse sentimento de dó, caridade, ou é realmente uma situação sem saída para a pessoa. Então, o ideal é o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é um órgão ligado às regionais, né, das prefeituras, e que orientam. Então, a prefeitura tem que orientar e tem que dar apoio a essas pessoas. É verdade, a gente vê muito em supermercado, já foi citado aqui no chat, em datas especiais, né, por exemplo, Dia das Crianças, Natal, né, sempre aumenta também, mas Mas eu não acho que já passou, isso aí já tá tão no nível verdade. que teve uma época assim que era mais nesses períodos, mas agora, assim, É, todo sinal que a gente vai, a gente entende às Mas vezes isso também é um reflexo do aumento da pobreza, não é apenas. exatamente, às vezes é uma técnica de sobrevivência das pessoas, não, eu vou levar meu filho, ou vou levar o menino aqui, que às vezes é Às pior quando você pega, vezes, não é pega um nem menino de sequer. outro. Às vezes não é nem sequer uma técnica, às vezes é a única alternativa, porque se a gente for pensar que o professor falou até há pouco tempo que existe um déficit na educação primária de 90 mil vagas nas escolas, onde estão essas 90 mil crianças, se não na rua? a questão é muito mais social do que, aliás, é muito mais não, ela é, Ela é a, social, a solução da questão ela é por via social e política, e não de polícia, né? e a solução da questão também é a longo prazo, não é algo que vai ser É. resolvido. Porque é o seguinte, o investimento em educação não é prioridade, né? Se a gente observar o que foi proposto na semana passada para o orçamento de 2021, a pasta da defesa tinha mais verba do que a pasta da educação, ou seja, vamos comprar arma, não vamos educar ninguém, né? É mais ou menos por aí, certo? Então, enquanto não se prioriza esse tipo de coisa, que efetivamente, a longo prazo, né, demora pelo menos 2 gerações para, através da geração, se diminuir déficit de pobreza, né? Porque primeiro tem que se educar uma geração para que essa geração, com seus filhos, né, dê uma condição melhor. Isso demora, né? Isso não é a curto prazo, certo? Demora muito. Então, É coisa de mais de 10 anos. isso é. Eu percebo, mas a gente, assim, enquanto cidadão e sabendo, né, como é complicado na vida dessas crianças, a gente sabendo que é no Conselho Tutelar, pelo menos para o Conselho Tutelar conseguir, né, atender pelo menos essas famílias que estão com essas crianças na rua, né, não é ilegal você pedir, mas que haja um cuidado com essas famílias que estão pedindo Exatamente. com as crianças na rua, né? Porque aí é outra geração Exatamente, que Diana. está sendo atingida diretamente pela... É mais uma geração que ficará à margem da sociedade, né? Exatamente. Certo? Então, enquanto não se diminuir esse abismo social e se colocar cada vez mais pessoas sendo beneficiárias de serviços públicos, como é o caso de saúde e educação, é que essas pessoas elas são marginalizadas, elas não sabem o que é acesso à saúde, não sabem o que é acesso à educação, eles não têm acesso a nada. Muitas vezes a gente fala de acesso à justiça, mas antes de falar de acesso à justiça, a gente tem que falar de acesso a direito. Essas pessoas sabem quais são os direitos delas? Não sabem, né? Eu vou só responder aqui, Diana, umas perguntas que tem. Felipe, eu não entendo que seja, certo? Felipe Prata. Por quê? Primeiro, a questão do evento do Santander, ele tinha indicação etária, certo? E depois, por si só, interação com o corpo nu
não é crime. Como eu disse, tem que ter habitualidade. Você pode achar que é uma arte de mau gosto, mas você não pode censurar a arte. E, Cássio, na verdade, tanto existe a questão social, como tem gente de má índole, né? Que chega até a alugar a criança. Eu já vi que o Roberto concorda com o Felipe. Eu me dou o direito de discordar dos dois. É o seguinte, é uma exposição no local fechado que você pode achar inadequado. Você vai ou não vai. Agora, você defender que a exposição possa ser censurada, isso é um perigo muito grande, porque começa-se a censurar uma coisa, daqui a pouco está censurando outra, daqui a pouco está censurando tudo, certo? Então, como é um local fechado com indicação etária, vai quem quer, certo? Certo? Então, vocês têm liberdade para concordar um com o outro. Eu tenho... se é uma exposição, Roberto, é permanente. A habitualidade está na frequência e não na exposição, certo? Então, é frequentar habitualmente, e não se é uma exposição, obviamente, ela é permanente, ou temporária, mas é com frequência. Está esclarecido, professor. Perfeito, obrigado. Felipe, você entra numa questão em que eu discordo mais uma vez. Eu acho que certos crimes, certas condutas estão dentro da questão do particular, certo? Então, eu acho que não é o Estado que deve, tudo bem, ele informa genericamente. A classificação etária para esse filme, para essa exposição é tal, certo? Mas se o particular, e é até onde vai a função do Estado, porque se ele for além disso, é uma intervenção, e aí entra dentro dos princípios do direito penal, e um dos princípios é da alteridade, certo? De não adentrar tanto na vida das pessoas. Pessoal, eu não vou cumprir o que eu prometi com vocês, de terminar o capítulo, porque essa turma é uma turma que eu gosto muito, né? Porque ela interage. E aí nós caminhamos um pouco mais lento, né? E óbvio que isso é muito bom. Eu adoro quando a turma interage. Então, a minha melhor turma de terça e quinta do horário CD é essa, hein? Sem dúvida, certo? Não tem outra. E aí agora eu vou interromper a aula, senão não vai dar tempo de aplicar a atividade, certo? Roberto, eu só posso afirmar que é a melhor do horário CD terça e quinta, porque se não me complica, né? Se eu disser outra coisa, aí tem um aluno aqui... Tá gravado, né, professor? Tem aluno aqui doutorado, aí vai ficar com ciúme, certo? Mas é a minha predileta desse horário. Eu vou disponibilizar aqui... Só um minuto, pessoal, que eu vou aplicar aqui, eu vou liberar para vocês. Certo? Para quem já acessou o Socrative, vocês vão acessar o Socrative Student, vão logar com a sala. O nome da sala é Prof. Juca, tudo junto, e vão botar o nome de vocês completo, o mais completo possível. Vai ficar até o final da aula disponível. Vocês vão fazer agora. Quem nunca usou, tem um link lá no AVA, certo? Na unidade 1. Clique aqui para acessar o quiz. Aí tem o nome da sala, Prof. Juca. Aí tem as instruções. Coloque o nome e sobrenome. O aluno deve alcançar 80%.
e chances ilimitadas. Então, para que você ganhe a pontuação, você tem que fazer no mínimo 80%. Ou seja, são 8 questões, você tem que acertar 7. Ok? Mãos à obra, quem for tendo dificuldade, vai me procurando aqui. Nós já temos 11 alunos no quiz. Tem que ser feito agora. A sala vai ficar aberta só até o final da aula, porque eu preciso fechar para outras turmas. Diga, Professor, professor, eu tenho que estar no AVA, Eu tenho que estar ligado no AVA. Como é que eu faço agora? Eu não estou bem perdida. Diana, você consegue clicar no link que eu colocar no chat? Ixi, deixa eu ver, deixa eu botar lá no chat, peraí. Deixa eu ver aqui. Mas coloque, professor, porque facilita para os outros. Por exemplo, para mim, porque eu não sei Eu nem vou como é que colocar. faz. Entendeu? Eu tenho medo de sair daqui e Pronto, sair. eu coloquei um link e aí você tem que colocar, quando ele pedir a sala, você tem que colocar Prof. Juca, tudo junto. Aí entrei, achei o link, peraí, vê se vai. O nome da sala é Prof. Juca, tudo junto. Aí, em seguida, ele pede seu nome. Você coloca o seu nome o mais completo possível para poder conseguir lhe identificar. Muito bem, fala inglês, velho. Ei, professor. Professor? Mas, Diana, é porque ele entra em inglês, mas tem uma opção de você mudar para português. Eu não sei. Eu tô aqui tentando. Peraí, vai dar. Tem uma bandeirinha Ei, dos professor. Estados Unidos e logo embaixo. Aí você clica nela e pode mudar para português. Oi. A gente só tem até 11 horas para fazer, não entendi. Só até 11h10. A Maria, professor, é pouco tempo. Para fazer 8 questões, É, professor, eu gosto de ler bem. tu não é o que vai tirar 10 até o fim do semestre e vai passar vergonha se não tirar. Beleza, viu, professor? Arthur, aí coloca o nome da sala, Prof. Juca. O cara não gosta de ser desafiado, não. Pessoal, se você fizer e não conseguir os 80%, aí você faz de novo, aí faz de novo, até conseguir. E, professor, mas é quase que com a prova contra o tempo, né? Porque só 20 minutos. Isso faz parte do desafio. O Davi, tu gosta de reclamar, né, cara? Ei, professor, peraí que eu tô com dificuldade aqui, já eu volto, peraí. Só uma pergunta, depois que você marca, se tiver certo ou errado, não tem como voltar, não, né? Tem que fazer de Não, novo. porque esse modelo que eu lanço para vocês é de feedback automático. Quando Tá você, bom. quando você, você responde, você já recebe a resposta automaticamente. Vixe, Maria, eu não consegui. Professor, para ter isonomia, eu acho que eu vou ter que ter mais uns minutinhos, porque Não, tranquilo, não se preocupe, não. eu não consegui nem sair da primeira ainda. Para que eu vou pedir ajuda aos universitários. Se eu mandar o PDF para você, ajuda? Sim, mas aí dá para o senhor calcular Dá, o que eu acertei? dá sim. Espera aí que eu vou tentar fazer isso, tá? Como é que eu boto aqui, ó? Eu botei meu nome todo, ó. Mas eu acho que tá...
Aqui tem que estar meu primeiro nome e aqui, que tá tudo em inglês. Tá certo, Diana Barroso de Souza Sá. E o que aí eu entro Deixa aqui, eu ó. mudar aqui, senão eu vou mudar. A primeira coisa, Diana, é o nome da sala, que é Prof. Juca. Aí você entra. E a segunda coisa é É o meu nome o completo? seu nome. É. Ah, então bem ali era Prof. Juca. Bem em cima, ó. Não era? Aperto nesse botão aí, mas não. O nome da sala qual é? Prof. Juca. Ah. Tudo junto? Acho que É tudo junto, viu? Professor, Oi. Pronto. É, professor, tá muito difícil para fazer nesse tempo. posso fazer a pergunta? Pode? Só está realmente divorciado se tiver averbado, né? A certidão de casamento, né? Não. Não é isso? Não. Está divorciado se tiver a decisão judicial. Sim, mas não precisa estar averbado, não? Não. Eu posso comprovar se tiver uma certidão, a minha certidão de casamento tiver averbado atrás, né, não? O divórcio dissolve a união, certo? A averbação é uma formalidade. Então não precisa da averbação, não, né? Basta o. Não precisa. Tá, obrigado. Mas o microfone tá ativado? Tem que... Professor, vocês ficam ouvindo um leitor de tela aqui lendo para mim? Se você desligar o seu microfone, não. Mas com o microfone ligado fica, né? Ouvindo leitor de tela? Fica. Ah, então eu vou desligar para não atrapalhar vocês. Espera aí. Agora como é que eu volto? Não sei. Diana, eu mandei o PDF para você, viu? Pelo WhatsApp. Se você quiser, você me responde pelo WhatsApp o gabarito, né? Certo? Vocês estão ouvindo? Não. Tá ouvindo, não? O leitor, não. Ah, então pronto. Peraí. Que eu não sei mais voltar, não, professor. Chega. Tá certo. Eu já vi que você entrou, né? Você já está na sala do Socrative. Ele viu. Ele mandou pro meu WhatsApp.